Bem-vindos! Estamos agora na Masterclass com Múltiplas Inteligências, de Howard Gardner. Então, o que nós vamos falar hoje sobre essas múltiplas inteligências? Que elas são capacidades de resoluções de problemas e também de criação de soluções para a vida, para impactar as nossas vidas. Estas múltiplas inteligências serão abordadas uma a uma durante toda essa nossa aula, tá bem? Então, vamos seguir em frente com as nossas informações, esclarecimentos e também conhecimento, conteúdo para os nossos cursos, e todos eles receberão uma cópia desta classe especial, sobre um tema que importa todas as áreas do conhecimento. Muito bem. Atendendo à necessidade das pessoas, desenvolvendo habilidades para lidar com os desafios do nosso mundo contemporâneo, gerando o quê? Soluções de conflitos, né? Tomadas de decisões, objetivando compreender as inter-relações entre cada uma dessas inteligências abordadas por esse tão importante criador de técnicas, né? Howard Gardner é o tema de hoje, com suas múltiplas inteligências. Então, temos hoje inteligências linguística, lógico-matemática, corporal-sinestésica, musical, intrapessoal, interpessoal, naturalista, espacial e existencial, como vocês podem ver no slide que está na tela. Todas essas inteligências nos acompanham e vão se desenvolvendo ao longo do tempo, ok? Vamos, então, abordar cada uma delas. Então, aqui nós temos a inteligência linguística, certo? Na inteligência linguística, nós encontramos o que envolve, né, as capacidades relacionadas com a linguagem humana, formando um conjunto de habilidades essenciais para o convívio e a fruição dos saberes culturais e sociais. Pode ser descrita como a habilidade de lidar de maneira formal e criativa com palavras em diferentes situações orais e escritas. Então, é a nossa maneira de nos comunicarmos. É como nós conversamos com o mundo e o mundo conversa conosco. Todo ser humano tem essa habilidade da fala e das palavras, certo? Também se relaciona com o nosso pensamento, nossa reflexão sobre as nossas ideias e conhecimentos, e também ideias e conhecimentos que aprendemos, ideias e conhecimentos que vemos, por exemplo, quando a gente faz os nossos cursos, a nossa formação, ok? Muitas vezes nos ajuda a lidar com situações difíceis, né? Sabe-se que aquele que cala o que precisa ser dito acaba até por adoecer. Então, é importante usar essa inteligência linguística para a comunicação com o todo. Muito bem. Convencer as demais pessoas também a respeito de alguma ideia que a gente possa ter, né? Então, nós precisamos da palavra para levar o conhecimento ao outro, como estou fazendo agora na nossa aula de hoje, na nossa masterclass, tá bom? Essa inteligência aparece quando? Aos 2 anos de idade. Vocês viram o bebezinho no primeiro slide, né? E está ligada diretamente com a capacidade do domínio da linguagem e da nossa expressão, certo?
Então, vamos conhecer um pouquinho do que se tratam essas características desta inteligência. Facilidade para captar uma informação, habilidade da linguagem oral e escrita para convencer as pessoas, interesse e facilidade na aprendizagem de outros idiomas, utilização de um amplo vocabulário, interesse em conhecer a linguagem como um todo, como, por exemplo, a etimologia das palavras e seus significados. Bom, habilidades em perceber erros ortográficos e gramaticais. Sensibilidade em escutar outras pessoas com atenção e grande captação das ideias. Facilidade em adaptar a linguagem a vários formatos. Então, toda pessoa que estuda e trabalha com a inteligência linguística pode dar conta de tudo que foi falado nessas características. Né? Então, o terapeuta usa muito isso. Ele tanto escuta quanto ele interage com o seu cliente assistido, não é verdade? Então, aí está. No caso dos cursos que envolvem as empresas, neste caso, também nos comunicamos e temos que nos comunicar com muita facilidade, capacidade de levar a clareza e, obviamente, ao entendimento da nossa proposta. Ok? Então, aí está a grande dica. Essa inteligência linguística é muito importante, começa na infância, a partir dos nossos 2 anos de idade. Agora vejamos a próxima inteligência lógico-matemática, tão importante quanto qualquer outra, né? Por incrível que pareça, né? Ela não está somente relacionada às pessoas que possuem habilidade em resolver equações matemáticas com facilidade. O assunto abrange diversos fatores. O conceito dessa inteligência foi definido por Gardner, psicólogo que atribuiu a inteligência humana a diversos segmentos que têm capacidades e habilidades distintas, mas que possuem o mesmo valor e importância. Então, todas essas habilidades, todas essas linguagens, todas essas inteligências se complementam, são importantes para um ser humano completo poder interagir, viver, compreender e também se comunicar com o outro, tá bom? Dentro de tipos de inteligência de Gardner está a lógico-matemática, que tem principais características como uso da razão, pensamento lógico, raciocínio indutivo e dedutivo na resolução dos problemas. Essa inteligência está relacionada com o pensamento abstrato e também o científico, tá bom? Para identificar se você possui essa inteligência, deve ser também pensado da seguinte forma. Pense você aí. Você tem agilidade em resolver equações? Capacidade para realizar deduções lógicas? Você é metódico? Consegue ser metódico? Aptidão para dar informações coerentes e com razão? Habilidade para o cálculo mental e monetário, certo? A inteligência lógico-matemática se desenvolve a partir de recursos e tarefas que estimulam o raciocínio lógico. Por exemplo, os jogos, problemas matemáticos, projeções geográficas. Tudo isso estimula essa inteligência lógico-matemática, certo? Uma grande dica para desenvolver essa inteligência é praticar e realizar atividades que tenham números e apresentem incógnitas para estimular a agilidade e solução rápida. Isso são só alguns aspectos que eu trouxe para você de cada uma dessas inteligências que já falamos e as que vamos falar um pouco mais de aprofundamento. Tá bom? Então, seja curioso nos acontecimentos diários e temas que te interessam, tá? Vamos adiante, conhecer mais?
Ok. E agora nós temos aqui a inteligência corporal e sinestésica. Bom, esse conhecimento ajuda a pessoa no seu autoconhecimento, o qual é indispensável para se ter uma boa desenvoltura, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, certo? Então, nosso corpo fala tanto quanto nossa voz, nossa palavra e o nosso olhar. Quem já trabalha com a linguagem corporal, a leitura corporal, já sabe disso, né? Então, a gente sabe que o corpo nos traz muitas coisas importantes de serem avaliadas, tá bom? É indispensável que essa inteligência seja vista como um conjunto de habilidades, facilitando a conexão e coordenação da nossa mente com o nosso corpo. Por exemplo, se eu quero dizer sim, que o meu gesto seja sim. Se eu quero dizer não, que o meu gesto diga não. Compreendeu? E sendo assim, né, o controle e a precisão é importante, sendo responsável pela gestão da força, coordenação, equilíbrio, velocidade e flexibilidade, inteligência corporal, sinestésica, certo? Características das pessoas que possuem essa inteligência. Algumas eu vou citar. Por exemplo, essas pessoas gostam de explorar o ambiente e o meio, por meio do tato, tem que tocar, né? E dos movimentos corporais, certo? Se aproximando dos objetos, aproximando-se das pessoas, aproximando-se do objeto de visão e de interesse, certo? Tendem a usar o corpo para expressar suas emoções, seus sentimentos, aprendem rapidamente habilidades físicas, possuem ritmo e muita coordenação, têm habilidades motoras, tanto da fina quanto grossa, aprendem mais facilmente por meio da participação direta, ou seja, experienciando, ao invés das experiências abstratas. Bom, se interessam em realizar novas atividades físicas, são inquietas fisicamente, quer dizer, não consegue ficar parado num lugar só, né? São atraídos pelo esporte, dança e atividades manuais, pintura, escultura, instrumentos musicais e etc. Apresentam alta consciência corporal e cuidado com o corpo. Olha que interessante, né? Tudo isso fazendo parte do nosso ser. E como falar em holística é falar do todo, falar de inteligências múltiplas também, né? Vamos lá, então, seguir em frente com mais conhecimento e conteúdo. Vamos falar da inteligência musical. Quem é que não gosta de música? Todo mundo gosta, né? Dificilmente uma pessoa diz não gostar da música. Até porque é uma expressão artística maravilhosa e que nos ajuda muito em todos os aspectos, como vocês vão ver. Uma das primeiras a ser desenvolvida desde que a gente nasce, tá? É ligada à capacidade de captar, assimilar, discriminar, transformar e expressar a música e a expressão rítmica dessa música. Tá? Compreende as habilidades de cantar, ouvir música, tocar instrumentos, analisar sons e criar músicas em geral. Enfim, né? Principalmente os artistas da música têm essa inteligência muito forte, tá? Ela é considerada rara por ser um instrumento sensível no qual está representada a essência criativa e artística do ser humano. Pois pessoas que sabem compor, apreciar ou reproduzir músicas possuem sensibilidade
fina para ritmos, sons, timbres que são difíceis de encontrar e é considerado até, e com certeza, um dom. Então, aí está a inteligência musical compondo, né, esse nosso ser holístico. E nós temos, obviamente, predominância de algumas dessas inteligências, certo? Nem todo mundo possui todas no mesmo nível, né? E na mesma atuação, com a mesma força. Cada pessoa é uma, né? Então, se é uma pessoa, ela tem essas condições específicas, não é igual às mesmas medidas, né? Vamos lá. A inteligência intrapessoal. Vamos ver o que se trata. Essa inteligência intrapessoal. É a inteligência da nossa autoestima, de olhar para dentro, é intra, né? Intrapessoal. Nosso autorrespeito, a nossa autoaceitação, que se refere às pessoas que desenvolveram um alto nível de autoconhecimento, conseguindo compreender todas as suas emoções. É difícil, né? Que todo mundo compreenda todas as suas emoções. Mas muita gente alcança muito no campo emocional, certo? Então, olhar para dentro significa conhecer-se, principalmente conhecer as suas emoções, certo? Quais são os seus valores, os seus ideais e o que motiva essas pessoas, né? Com objetivos traçados. Os indivíduos com essa habilidade conseguem conviver com suas limitações e potencialidades e focam nas atividades que possuem maior domínio, sem deixar, né, de trabalhar os seus pontos por melhorar. Então, uma pessoa que tem inteligência interpessoal é aquela pessoa que está no caminho de cada vez mais se tornar harmônica consigo e com o mundo. E ela, sim, está buscando sempre compreender o que se passa em seu interior. É voltada para a construção interna, certo? Vamos ver as principais características? Vamos lá. Facilidade de lidar com a maioria dos tipos de trabalho. Aquelas pessoas que são multi, né? Fazem vários tipos de trabalho e todos fazem bem. É muito otimista, respeita valores morais e os princípios. E também tem controle dos seus vícios e de suas emoções. É interessante, né? Quem possui esse tipo de inteligência em grau mais alto que as outras, está muito voltado para dentro de si, e sendo assim procurando sua melhor. Do contrário, seria danoso, e aí a gente vê quantas pessoas já adoeceram por não cuidar daquilo que está dentro, que é intrapessoal, tá bom? Então, essa inteligência ajuda muito. Quando um terapeuta, por exemplo, está com o seu cliente assistido, seu interagente, né? Ele percebe isso na pessoa que está com ele. Se ela tem quais dessas inteligências a desenvolver e quais dessas inteligências estão desenvolvidas, e por aí ele vai transitando para que essa inteligência intrapessoal fique no tempo certo para cada um. Tá certo? É a maneira de harmonizar muitas coisas que levam as pessoas a buscar a terapia. Bom, essa inteligência também diz respeito, né, aos profissionais como terapeutas, terapeutas holísticos, psicoterapeutas, psicólogos, filósofos, romancistas, gurus e os místicos, né? Aí está a chave, né, do intrapessoal. Bom, mas não é só isso. Nós temos mais inteligência para desbravar. A inteligência interpessoal.
ou seja, a inteligência relacionada com a conexão consigo mesmo, tratando-se da inteligência que está ligada diretamente à capacidade e ao grau de autoconhecimento, tá? As competências do interpessoal é como transita com o outro, como ele entende o outro, como ele pode chegar ao outro, tá? E sendo assim, nós tendo uma comunicação boa, né, na interlocução, nas interrelações, ele consegue atividades muito importantes nos vários caminhos profissionais, nas várias áreas da profissão, nas várias áreas dos relacionamentos, tanto os próximos quanto aqueles que são mais distantes, como colegas de trabalho, como parcerias, né, entre empresa e entre grupos de trabalho, tá certo? É muito importante ter esta confirmação consigo mesmo de como você anda no seu meio. Procure se observar como você interage com o outro. Se você se conhece, passou pela inteligência intrapessoal, vai ficar mais fácil você compreender a interpessoal, que é a atividade de se conectar com o coletivo. É estar trabalhando no coletivo. Tá certo? Muito bem. Nós temos mais, né? Sigamos. No total, elas são 9, né? 9 inteligências. Ou seja, múltiplas inteligências. Por que não se fecha, são sempre 9? Não, porque a cada dia descobrimos uma inteligência nova sendo e fluindo de nós, né? Sendo assim, nós estamos indo até a 9ª, mas com certeza ainda se descobrirá muitas outras. Howard Gardner, ele só iniciou o processo. Somos uns seres em estudo. Somos seres em evolução, nunca esquece. Tá bem? Então, a inteligência naturalista a seguir. O que é a inteligência naturalista? Bom, é a inteligência das pessoas que se descobrem como parte integrante do mundo animal e vegetal, ou seja, é aquela pessoa que se sabe, né, companheira, irmã de planeta, né, com tudo que existe no planeta, com as coisas naturais com as quais nascemos, com as coisas naturais da história humana também, né? Então, se descobre essa parte integrante do mundo animal e vegetal, possui habilidade afloradas dos seus sentidos em relação à vida na natureza. Pessoas que gostam de estar no meio da natureza e compreendem a natureza. Nessa inteligência, pode ser encontradas pessoas que falam das plantas, que se sentem integrantes disso, né? As pessoas que trabalham, os terapeutas que trabalham com florais, fitoterápicos, homeopáticos, né? Os naturopatas, por exemplo, que vai desde a alimentação ao contato com as técnicas naturais para em prol da saúde em todos os níveis, né? Tá aí, essa inteligência naturalista é forte nessas pessoas, tá bem? Se sentem muito bem com tudo que vem naturalmente ao seu encontro, certo? O tipo de aprendizagem relacionado com essa inteligência é o que se dá no meio do contato com a natureza, com profissionais como biólogos, floricultores, agricultores, guias turísticos, geólogos, engenheiros climáticos, jardineiros, meteorologistas, certo? E, como eu disse, terapeutas naturalistas ou naturopatas, né? Tudo
pelo natural. Tá certo? E agora nós temos aí a inteligência espacial, certo? A inteligência espacial, ela pode ser definida como a capacidade de entender o mundo de uma forma tridimensional, física e mental. Ou seja, não vemos somente as coisas no formato estático, nós vemos além das coisas, certo? E temos noção do espaço onde estamos inseridos, tá bem? Essa pessoa lida com aspectos como cor, linha, forma, figura, espaço e relação que existe entre tudo isso, inclusive com a presença do ser humano, né? A pessoa que possui apresenta capacidade para perceber de forma exata o mundo visual e realizar transformações e modificações a tudo que foi observado, tá? Ela interage nesse meio espacial e pode mudar o que está à sua volta, tá bem? Essa capacidade é aplicada nos cenários, tanto reais quanto imaginários, e por meio dela conseguimos nos locomover no espaço, interagir com o que é externo, criar, ser capaz de pensar estrategicamente, unindo-se à lógica. Lembra quando a gente falou que as inteligências se unem, se complementam e agem em nós de uma forma multidisciplinar? Tá aí, é isso. A inteligência espacial se constrói com inúmeros processos cognitivos, tais como criatividade, memória visual, raciocínio espacial, capacidade de abstração e orientação espacial, tendo assim um papel de importância na ciência e na própria arte. A inteligência não é algo que nasce conosco, tá? Então podemos conquistá-la, aprimorá-la, certo? Então, cada uma dessas inteligências podem ser aprimoradas, certo? Um exemplo prático dessa inteligência é dirigir um carro. Não é necessário que você entenda o espaço onde está e por onde irá passar, tá bem? Olha só, para saber se possui essa inteligência, eu vou dar umas dicas aqui. Sentido de localização aflorado, boa leitura de mapas, boa manipulação das cores, linhas, formas, figuras e espaço, interesse por disciplinas em relação à arte, pintura, desenho, escultura, fotografia, boa representação gráfica dos elementos visuais e espaciais, né? Memória espacial, ótima noção espacial em relação à distância e dimensão. Isso não é para todo mundo, ó. Quem usa óculos já está devendo nessa, mas pode melhorar, né? Para isso a gente tem que ter um apoio, nem que seja das lentes, né? Imaginação para visualizar outras posições de um mesmo objeto, fácil identificação na hora de analisar semelhanças e diferenças entre diversos elementos concretos, utilização de vários recursos visuais, esquemas ou mapas mentais, ter uma boa observação, habilidade em relação à resolução de enigmas, quebra-cabeças, labirintos e também na interpretação dos gráficos e formas geométricas. Olha aí os terapeutas, né, que trabalham com o labirinto, né, a nossa querida e amada colega Ivanice e outros colegas também que acessam esses conhecimentos, tá bom? As mandalas, né? E por aí vai. Cromoterapia, enfim, todo tipo de situação que nos chame a atenção para conhecimentos de criatividade, com tudo que nós temos em torno de nós, certo? E aí está, essa percepção do mundo visual. Esta é a nossa oitava inteligência das múltiplas inteligências que estamos abordando. Opa, pulei um slide, desculpe. Temos agora a inteligência existencial, que
de certa forma, também é conhecida como inteligência espiritual, tá? Então, vamos lá. É a inteligência proposta pelo Gardner, 16 anos depois de lançar a sua teoria original. Viu como elas aparecem e cada tempo vem uma descoberta diferente sobre as inteligências que possuímos? São várias formas de interpretar o mundo e o conhecimento, tá? Esse tipo de inteligência é caracterizado por uma propensão a refletir sobre as questões existenciais. Como a existência do homem, significado da vida e da morte, surgimento do universo, espiritualidade, além de como funcionam as organizações sociais. Essas pessoas conseguem se aprofundar em questões muitas vezes ignoradas pelos demais e levar os outros a pensarem sobre isso também. Geralmente, essas pessoas também têm conexão maior com a espiritualidade, certo? E aí nós temos, né, as profissões mais envolvidas. Terapeuta holístico, psicoterapeuta, filósofos, teólogos, sociólogos e a própria psicologia. Tá bom? A inteligência existencial diz respeito à capacidade do indivíduo de se situar em relação às facetas mais extremas do cosmos, do infinito, buscando se situar em relação a determinadas características existenciais da condição humana. É a habilidade de inclinação humana para formular as perguntas fundamentais da vida, né? Quem somos nós, para onde vamos, certo? E, obviamente, as questões transcendentais. E por aí a gente vai trabalhando dia a dia todas as inteligências, com algumas que se sobressaem de acordo com a pessoa que somos e de que vamos nos tornar. Nós somos uma espécie sempre em evolução. Nós nunca estamos prontos de verdade, certo? Então, o interesse em buscar conhecimento desde sempre existe no ser humano. Ele não se detém com conhecimento como finalizar. Ele precisa da busca, ele sente falta da busca, ele sente falta de saber mais, de conhecer mais, de alargar os horizontes do mundo, certo? Interesses por temas não mundanos, como a origem e o sentido da vida, a morte e o propósito da existência. Desinteresse por práticas sociais normalizadas, aquela coisa, né, cadenciada, e gosta de uma vivência com autenticidade. Transcendência do físico, experiência de união e todos os elementos do universo. É isso. Então, essa inteligência existencial é o que nossa classe profissional sempre oferece. Desbravamento das nossas inteligências, das múltiplas, através de um trabalho de autoconhecimento, de aprofundamento dos saberes da vida, né? Das emoções, dos sentimentos e o aprimoramento dos nossos pensamentos na maneira lógica de pensar. Então, vamos unir todas as inteligências em prol de um ser humano completo e harmônico. Tá certo? Completo onde? Dentro das inteligências que ele possui, mas pronto para agregar mais conhecimento e melhoria de si mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse conhecimento que eu trouxe e que queiram aprofundar mais. Tá bom? E aqui eu vou ficando, certo? Eu vou ficando da seguinte maneira, agradecendo e dizendo que nós não somos concluídos e que estamos aqui neste planeta e nessa existência
para ser alguém que deixa o seu amar. Por onde passa, deixe boas lembranças e, principalmente, que evolua da melhor forma possível. Conheça os nossos cursos, tá bem? Conheça como podemos unir os conhecimentos em prol de uma formação completa de um profissional de qualidade. E, principalmente, minha gente, de uma vida boa para todos. Ok? Que todos que assistem, que todos que irão assistir esses nossos vídeos, e principalmente esse vídeo, né? Agora já estamos quase terminando a transmissão ao vivo, que possam ter esse interesse em saber, o saber mais a cada dia. Gratidão e até a nossa próxima oportunidade.